que não dá para fazer o curso? Ah, Angelina, mas eu também não posso pagar. Não tem como dizer mesmo que todos os cursos são gratuitos. Não é? Olha que bênção. Então, bora lá, gente. O ano já está aí, ó, quase terminando março, aguardando as nossas aí novas atitudes. Então, vamos pensar um pouquinho no nosso espírito. Porque todos nós somos espíritos, né? Ocupando um corpo de carne. Então, nós precisamos de um pouquinho de aprendizado, tá certo? E nós vamos agradecendo também as doações que vocês têm feito, gente, com tanto carinho, com tanta boa vontade. E continuem com as doações. Por favor, a nossa casa precisa de todos os itens. Todos os itens são bem-vindos. E lembrando sempre que as roupas, sapatos, tudo limpinho, lavadinho, não é? Para doar tudo bem cheirosinho para aquelas pessoas que estão precisando mais do que nós. Tá bom? E vamos lá desligar os nossos celulares. Quem ainda não desligou, é a hora. Por favor. Tá certo? Então vamos lá começar o nosso trabalho, para a gente não pegar o tempo da nossa palestrante. Bora lá. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 17, o item 3, o homem de bem. Esse item é fantástico. A leitura do Evangelho e a leitura da mensagem. É o Lázaro? Não, mudou. Então quem é? A leitura do Evangelho e da mensagem, a Margarete vai fazer para nós. A prece inicial é o Fabrício. Também mudou também, pera. É a chuva, gente. A prece inicial é a nossa querida Cris, né? A vibração geral, vibração dos passes e a magnetização das águas, ainda é a Priscila? É, então é a Priscila. E a nossa palestrante da tarde, pessoal, eu gosto até de tirar o óculos para ver melhor. A nossa querida Fabiane Costa. Olha ela aqui. Está escondidinha aqui, mas você vai ver ela falar já já. A nossa querida Fabiane, trabalhadora da nossa casa, ela faz palestras fantásticas aqui para nós, estudiosa da doutrina espírita. Então, deixem aí os ouvidos atentos, para que vocês saiam daqui bem mais enriquecidos do que quando nós aqui adentramos. Se preparem, tá bom? Porque esse capítulo que a Fabi preparou para nós é muito bom. Então, tenham aí os ouvidos de ouvir. E a nossa prece final, o Márcio vai fazer para nós, tá bom? E, pessoal, e hoje nós teremos, então, o sorteio do livro. Teremos o sorteio do livro. Nós vamos sortear hoje 3 livros. Tá? Então, não deixe de pegar aí o número. O Márcio está aí, ó, distribuindo. Quem ainda não pegou, pega então com o Márcio ali. Tá bom, gente? Um bom trabalho para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde a todos. Do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sedes perfeito. O homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade. Sua maior pureza se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem do que queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que fizesse com ele, está tudo ok. O livro Vigiai e Orai, lição na prova. Nas provas com as quais te defrontais, aprende a lição que elas te descortinam ao espírito. Toda queda ensina muito. Com o aprendizado, de um único tropeço, conseguirás ficar de pé em diversas experiências semelhantes. A lágrima é um processo de limpeza da visão. Pai,
Agradecemos por este momento, agradecemos a Jesus por tanto amor dedicado a nós e agradecemos aos amigos espirituais que estão aqui nos acompanhando, preparando todo o salão para nos abençoar, para que a gente se sinta bem. E pedimos ao Pai que nos dê a possibilidade do entendimento durante os trabalhos que serão desenvolvidos. E que todos nós possamos receber aquilo que viemos buscar. E que assim seja. Está no seu tamanho? Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui. Quero agradecer a Angelina, toda a equipe, que sempre me trata com muito carinho. E aí o que acontece? Quando alguém trata a gente com muito carinho, isso diz muito mais sobre a pessoa do que sobre mim, né? Ela provavelmente deve tratar todas as outras pessoas assim. Então, agradeço a equipe. E hoje a gente veio conversar sobre um capítulo do Evangelho que acho que todos, né, são muito atuais. Mas esse é mais ainda, porque fala sobre a nossa preocupação com as coisas exteriores. Então, tem um trechinho, né, que vocês conseguem ver, que é esse seguinte aqui, ó, eu vou até ler. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Que era um costume da época. Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros fariseus pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Então, o que quer dizer aqui? Era um costume da época das pessoas, quando iam se sentar à mesa, de lavar as mãos. Não por uma questão de higiene, mas era um ato que dizia muito sobre o que eles consideravam na época ser puros. E Jesus não fez isso, até porque ele veio mostrar o que realmente importa, com o que Deus realmente está colocando a sua atenção em nós. Então, quando a gente começa a observar essas histórias que aconteceram lá atrás, a gente vê como elas são atuais, né? Porque a gente ainda tem muita preocupação das coisas que a gente faz externamente. Então, por exemplo, a gente ainda se preocupa em mostrar para as outras pessoas o que nós estamos fazendo. A gente ainda tem uma preocupação, talvez excessiva, em mostrar aos outros as coisas boas que a gente consegue fazer. E Jesus vem, por meio dessa questão do lavar as mãos, nos lembrar que os atos externos dizem quase nada sobre nós. Que talvez a gente precisasse se preocupar um pouquinho mais com o que está acontecendo dentro do nosso coração. Olha só essa outra passagem aqui. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. E é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Ou seja, será que nós estamos muito mais preocupados em dizer Senhor, Senhor, ao invés de praticar aquilo que Jesus
tanto nos ensinou, porque, na verdade, a gente ainda, por exemplo, vou dar um costume que é muito comum. Sexta-feira que vem é Sexta-feira Santa, né? Aí tem um monte de gente que não come carne nesse dia, não é isso? E o que tem a ver não comer carne nesse dia? Isso diz que a gente é mais puro, é mais evoluído do que uma outra pessoa? Existem alguns costumes que a gente continua fazendo sem questionar o porquê disso. E Jesus mesmo disse, né, que não é o que entra pela nossa boca, né, que nos faz mal, e sim aquilo o que sai, ou seja, quais são as palavras que nós estamos profetizando. O que Jesus quer? Que a gente não coma carne um dia, 40 dias? Ou que a gente pare de maldizer a vida dos nossos irmãos? Ou que a gente pare de ficar reclamando sobre as coisas que nos acontecem? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é essa daqui, a 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Então, o que a gente... Será que Deus prefere que eu faça alguma coisa para mostrar o meu... Só um minuto. Tá bom. A gente tem um carro Volkswagen Nivus em frente à faculdade. E acho que ali não pode parar porque vai guinchar, tá bom? Imagina, que isso. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui na pergunta, olha só. É uma pergunta que fala assim, será que existe alguma maneira ideal da gente louvar a Deus? Né? O que a gente pode fazer? Né? Eu tenho que, toda vez que eu vou orar, eu tenho que ajoelhar? Será que tem algum alimento que eu não posso comer? Será que tem alguma música que eu tenho que cantar para que ele ouça o que eu quero dizer? Enfim, é uma pergunta pertinente, né? Então, tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? E olha só a resposta que está lá no Livro dos Espíritos. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntardes se agrada a Deus ser adorado num idioma ou no outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Então, a questão aqui é o seguinte: como está sendo a nossa comunicação com Deus? O que nós temos feito de efetivo para que Ele nos ouça? Quais são as nossas atitudes, as nossas ações, para que a gente escute melhor o que Ele quer nos dizer? Então, não desanimando, mas não basta a gente só vir aqui no Paz e Amor, escutar a palestra, tomar o passe, fazer o tratamento. Se quando a gente sai daqui, porta fora, a gente não se modifica. O objetivo de toda e qualquer religião é melhorar o homem, é fazer com que de alguma forma a gente se modifique internamente. Talvez, em alguns momentos de desespero, alguns de vocês já tenham pensado, poxa, por que tal coisa aconteceu comigo? Eu vou lá no Paz e Amor, eu vou toda semana, eu vou 2 vezes por semana, eu ajudo, eu dou cesta básica, eu falo para as pessoas irem lá, mas isso ainda aconteceu comigo. Às vezes a gente pensa essas coisas no momento que a gente está passando por tribulações. Por quê? Porque pela nossa imperfeição, a gente ainda continua praticando atos externos esperando uma recompensa. Talvez internamente a gente ainda espere que coisas ruins não aconteçam conosco
porque a gente faz parte de uma casa espírita. E isso não é a mensagem de Jesus. Claro que a gente tem que vir, a gente tem que ouvir muitas vezes as mesmas coisas, a gente tem que fazer parte de um grupo que nos apoia, a gente tem que cuidar, sim, da nossa mente, do nosso espírito. Mas isso é insuficiente. Porque enquanto a gente não se transformar, enquanto a gente não se modificar moralmente, nós vamos estar mais preocupados com atos externos, como foi falado no começo, do que com o que realmente importa. Inclusive, uma das passagens que foi até lida, né, aqui no comecinho, que foi sobre o homem de bem, que é o quê? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, o que vale é aquele esforço que a gente faz para não errar. É aquele esforço que a gente faz para ser uma pessoa melhor, para ter mais paciência, para ser mais resiliente, para não cair nos mesmos erros. Então, se a gente está se esforçando nisso, parabéns. É isso que Deus espera da gente. E não um ato simbólico de vir até um lugar, de falar para todo mundo que você frequenta uma casa. Porque sem a transformação moral, isso fica sendo apenas algo exterior, em que a gente só está falando, e na verdade, a gente não está praticando, a gente não está fazendo grandes coisas para que a gente melhore. E aí a gente pensa assim, mas então, o que eu preciso fazer? A gente já sabe o que tem que fazer. Jesus veio há mais de 2000 anos e disse: vou deixar só 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É só isso que a gente tem que fazer. Então, quem ama a Deus não prejudica o próximo. Quem ama a Deus não fala mal dos outros pelas costas. Quem ama a Deus não reclama de tudo aquilo que Ele permitiu que a gente tivesse. Então, não existe nada que nos impeça de fazer o que a gente tem que fazer. O que me impede de ser uma pessoa mais caridosa? Eu não preciso de dinheiro para fazer o bem. O que me impede de perdoar um irmão? O que me impede de não revidar uma ofensa? Absolutamente nada. Não tem nada. Não existe uma situação que alguém aqui levante a mão e faça, mas eu não posso fazer isso por conta daquilo. Não. Não existe. Porque todos nós podemos orar. Porque todos nós podemos perdoar. E porque todos nós podemos amar. Porque, afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos. Nós estamos, talvez, nesta família, nós estamos com determinada condição social. Nós estamos agora no Brasil. Mas isso é temporário. E isso é uma dádiva para que a gente possa aprender cada vez mais, para que a gente tenha uma maior possibilidade de fazer aquilo que a gente sabe que deve ser feito. E para isso a gente precisa do quê? De disciplina. Chico Xavier já falou.
Disciplina, disciplina, disciplina. Por quê? Para que a gente faça mais vezes as coisas certas. Para que a gente acerte mais vezes. Então a gente tem que fazer, fazer, fazer. Não falam que é dando que se recebe? E uma vez eu li que não é dando que se recebe. É dando, 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 dando e dando que se recebe. Olha quantas oportunidades a gente tem de repetir os atos bons. É claro que a gente tem que identificar na gente aquilo que a gente precisa modificar. Agora, só identificar não vai nos ajudar a ser uma pessoa melhor. Só a gente comentar com os outros as nossas fraquezas, não sabe o que é, que eu sou assim, isso não vai ajudar a gente a ser uma pessoa melhor. A gente se vitimizar, não, mas sabe o que acontece? É que no meu caso, você não sabe. Isso não vai ajudar a gente a sermos pessoas melhores. Quando a gente começa a se comparar, sabe, com os outros, não, então é que eu não fiz aquilo, porque olha só, na minha situação... Não, também, né? A fulana faz aquilo porque ela... Esse tipo de comparação não vai nos ajudar a sermos pessoas melhores. Somente corrigir dentro de nós as nossas imperfeições é que vai nos tornar pessoas melhores. Enquanto a gente não se corrigir, as coisas vão continuar exatamente do jeito que estão. Que, na verdade, foram as nossas escolhas que nos trouxeram até aqui. Portanto, não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser. Seja um. Mas o homem tem que fazer isso. Mas olha, você sabe, a minha filha tinha que fazer tal coisa, ela não faz. Nossa, ela é fogo. Nossa, e a minha vizinha que toda vez para o carro errado. Olha, aquela pessoa que... A gente discute demais sobre o que os outros deveriam fazer. Vamos parar com isso. Vamos ser essa pessoa. Eu não falei aqui que foi super legal. Eu sempre sou tão bem recebida aqui no trabalho. Por que eu não sigo esse exemplo? Não foi gostoso? Vamos passar para frente. Não, mas sabe o que é? Sabe quem devia estar assistindo essa palestra hoje? Nossa, minha sobrinha. Nossa, ela tinha que estar aqui. Por quê? Porque a gente ainda se preocupa com o exterior. A gente gasta a nossa vida se preocupando com o que os outros deviam fazer. Que loucura, gente! A vida é nossa. A gente quer tomar conta da vida dos outros e a gente ainda culpa Deus por isso. Né? Porque, olha só, ele foi mais legal com aquele outro lá do que comigo. Chega. A gente já sabe o que tem que fazer. Ninguém pode nos impedir de amar, de perdoar, de ser mais caridoso. E a gente tem que ser esse exemplo de pessoa que a gente espera dos outros. Por que a gente não faz? O nosso exemplo, na verdade, é Jesus. Não porque Jesus curava, nossa, olha, não. Jesus perdoava num tempo extremamente mais difícil do que os atuais. Jesus ofereceu a outra face em meio a olho por olho, dente por dente. E a gente, com todo esse conhecimento, com tantas encarnações que a gente já veio, já passou, ainda continua esperando que vai acontecer alguma coisa externamente, que eu não vou ter que mudar absolutamente nada dentro de mim, que me beneficie. E o outro? Que pena, né? Eu vou cuidar da minha vida. Então, a gente ainda se preocupa demais com as nossas coisas e a gente esquece que estamos no mundo para um ajudar o outro. Se fosse para a gente ficar isolado, teria sentido a gente ter família?
Se fosse para a gente ficar isolado, teria sentido a gente ficar vindo, reencarnando? Não. Nós estamos juntos porque a gente tem que aprender que para a gente curar uma dor nossa, a gente tem que começar curando a dor do outro. Joana de Ângeles já disse isso, quando a gente enxuga uma lágrima do outro, você não tem tempo de derramar as suas. A caridade para com o outro, ela nos impulsiona, porque eu vou fazer para ele o que eu gostaria que fizessem para mim. Mas primeiro eu dou. Primeiro eu estou preocupada em ajudar, porque nós somos irmãos. E talvez eu esteja numa posição de poder doar. Então, o que se exige de nós, nas inúmeras encarnações, é que a gente seja útil aos demais seres humanos que convivem com a gente. Se a gente não consegue ser útil para muita gente, que a gente seja útil no nosso núcleo familiar. Se a gente não consegue ser útil no nosso núcleo familiar, que a gente seja útil conosco. Por quê? Porque quando a gente se torna melhor, a gente torna melhor as pessoas ao nosso redor. Então não basta falar assim, ah não, mas nessa encarnação aqui eu estou de boa, sabe? Ó, eu não roubei, eu não matei. Aí a gente, ó lá, começa a se comparar com coisas que a gente tem certeza que a gente não vai errar, né? Mas a gente esquece de se comparar com as coisas que a gente pode fazer. Claro que a gente pode. Nada nos impede de fazer o que a gente já sabe que precisamos fazer. Então, gente, várias passagens de Jesus nos convidam a parar de se preocupar com o externo e a fazer a nossa reforma íntima. Tem essa outra passagem que ele fala isso. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão. E depois virás fazer a tua oferta. Então não é novidade nenhuma que Jesus nos convida a sermos melhores, a amar, a perdoar, antes de qualquer ato externo. Antes mesmo de que a gente grite ao mundo o que estamos fazendo de bom, vamos calar e ouvir de dentro de nós, aonde mora a voz de Deus. Onde eu preciso melhorar? A gente não precisa ir em nenhum lugar, a gente não precisa saber de vida passada, não precisa de nenhuma cartomante para saber o que a gente tem que melhorar. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. A gente sabe. Quem tem que ser mais paciente sabe. Quem tem que ser mais resiliente sabe. Quem tem que estender mais a mão também sabe. Nós sabemos exatamente aquilo que a gente tem que fazer. O que nos falta é ação. Então, eu vou deixar uma reflexão. Cuidado com o que a gente tem feito todos os dias. O que a gente está fazendo todo dia? Eu reclamo todo dia? Eu, todos os dias, estou sempre olhando para o copo meio vazio? Estou sempre falando mal das pessoas? Eu estou sempre julgando os outros? Cuidado, porque o que a gente faz todos os dias vira um hábito. E é por isso que se a gente faz coisas edificantes todos os dias, a gente também vai se transformando. Olha só, essa pergunta que eu li e me fez refletir bastante e eu quero deixar para vocês. Se você fosse acusado de ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo?
Uau! Que tipo de prova que a gente tem deixado no mundo? Essa é a única prova que todos nós deveríamos ser condenados. E o convite está aí. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O convite foi feito, as orientações foram dadas, e a gente, juntos, pode e tem a oportunidade de seguir o único caminho que vai nos levar à felicidade. Até porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Portanto, vamos? Então vamos agradecer a Fabiane, que com tanto carinho nos expôs tanta coisa para refletir nesta tarde e semana dentro. Então eu vou convidando vocês para, neste momento, ir fechando os olhos. Vamos serenando nossos pensamentos. Vamos respirando profundamente, nos aquietando, deixando que a imagem de Jesus se faça presente em nossas mentes. Vamos deixando que este Mestre nos guie até Deus, nosso Pai, onde podemos agradecer pela oportunidade da vida. E então, vamos pedindo a eles, aos espíritos amigos que zelam por este planeta, que o envolva, que através daqueles fluidos este planeta pode se reequilibrar, possa se manter, e que todo esse fluido possa envolver a todos os espíritos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Que Jesus e os seus ensinamentos se façam presentes em seus pensamentos. E agora, juntos com Jesus, vamos vibrar por todos aqueles que governam, para que sejam envolvidos por estes fluidos e que neste instante possam recordar dos ensinamentos de Jesus e que, ao governar, possam fazer ao próximo aquilo que gostaria que vos fizessem. Vamos lembrando agora dos enfermos do corpo, da alma, que possam ser envolvidos por estes fluidos emanados
de Jesus. Que possam se revitalizar, que possam sentir a presença de Jesus acolhendo. Vamos visitando todos aqueles que não têm um lar, que não têm o alimento para o corpo físico, para o espírito. Que possam nesses instantes perceber a presença do Mestre, a envolvê-los, enchendo seu coração de esperança, sua mente de boa vontade para prosseguir. Vamos então vibrando por todas as casas de orações, por seus trabalhadores, que continuem firmes nos trabalhos, para o bem do próximo, para o bem de si mesmo. Vamos vibrando por todos aqueles que conhecemos em nossos trabalhos. Vamos vibrando por todos os nossos entes queridos, nossos familiares. Que Jesus possa visitá-los neste instante, levando a sua lembrança, despertando os seus ensinamentos. E nestes instantes, vamos agora nos preparando para receber, através dos médiuns, estes fluidos que tanto nos revitalizam. E assim tranquilos, serenos, continuamos percebendo a presença de Jesus, dessa espiritualidade amiga que nos cerca, nos envolve. Vamos nos sentindo acolhidos, vamos deixando que esses fluidos, através dos passes, nos envolva com uma chuva de luz. Vamos sentindo o topo da nossa cabeça. Vamos sentindo essa luz ir envolvendo todo o nosso corpo. Vamos permitindo nos tranquilizar através dos pensamentos. E que esses fluidos possam ir revigorando, revitalizando. Que possamos pensar numa luz azul envolvendo toda a nossa garganta. E vamos deixando que essa luz possa ir envolvendo todo o nosso corpo. Vamos sentindo a região do nosso coração e vamos deixando que esses fluidos nos auxiliem nestes instantes. Vamos deixando que toda essa luz envolva a nossa região do abdômen, descendo
pela região dos quadris. E à medida que vamos deixando nos envolver, vamos sentindo toda essa energia ir por nossas pernas, nossos pés. E assim nos sentimos envolvidos. E vamos deixando que os melhores sentimentos possam chegar, possam nos contagiar, que eles possam nos revigorar, com tranquilidade. Vamos recebendo o que viemos buscar e vamos agradecendo por tudo que estamos recebendo neste momento. E mais uma vez, vamos pensando em Jesus, agora como um médico de nossas almas, que Ele possa ir nos tranquilizando, nos auxiliando. Vamos lembrando dos teus ensinamentos, vamos lembrando do quanto somos gratos a Ele por estar sempre conosco. E desta maneira, vamos então agradecer, agradecer e agradecer por mais este momento, por mais este dia em nossas vidas. Vamos lembrando de quantas oportunidades temos. Vamos deixando que esse sentimento de luz, paz e amor em Jesus.